E aí, meninas, Semana da Mulher, só tem menina por aqui, né? Só temos moças aqui. Bom, nossa aula hoje é sobre o tema, né? Acho que vai dar pra gente começar já, né? Temos 5 minutos já de espera aí. Então vou começar, tá bom? Se alguém entrar, a gente sai, que faz como sempre. Vou compartilhar a tela aqui com vocês no slide de hoje. Certo, vamos lá. Qualquer coisa vocês me dão feedback. Se vocês estão ouvindo ou não, está visível ou não. Gente, eu não sei se tem algum aluno novo que ainda não assistiu minha aula aqui. Porque semana passada eu tive um problema, tá? E eu não pude dar aula. Tive um problema odontológico. Eu tive uma consulta, né? Achei que ia ser só uma coisa simples, mas na hora eu tive que fazer uma extração. E aí não podia falar, né? Enfim, não deu certo dar aula pra vocês. Mas nosso tema na aula anterior seria sobre escravidão, tá? Escravidão no Brasil, assim como iria tratar sobre isso hoje também, né? Porque eu não consegui dar aquele dia e trataria hoje. Inclusive, mandei a atividade para vocês, uma lista de questões só sobre escravidão no Brasil, tá bom? E aí, não sei se vocês já responderam ou não, mas a gente vai, provavelmente, a próxima aula tratar disso e a gente vai responder algumas daquelas questões juntos. Como vocês já acompanham, geralmente a gente responde no final da aula as questões, né? E eu gostaria que vocês interagissem. E porque fica melhor, porque às vezes a gente fica com preguiça de responder em casa, né? De abrir o texto, de ler, enfim. E aí a gente respondendo aqui fica mais proativo, né? A gente consegue de fato responder umas questões. Mas a gente não vai tratar das questões sobre a escravidão no Brasil agora. Estamos conversando com o professor Ivan, que é o coordenador do projeto do pré-vestibular, e a gente ficou de tratar essa semana, já que é o mês da mulher e a semana do Dia Internacional da Mulher, né, sobre as questões da mulher, tá? No Brasil, no mundo, tá? Seus direitos e as lutas políticas e tudo mais, questões sociais da mulher. Como uma disciplina sobre história do Brasil, eu vou tratar com vocês hoje sobre a trajetória histórica dessa mulher, tá? No Brasil, especificamente. Provavelmente o professor de história geral vai tratar com vocês esse papel histórico da mulher também, mas em âmbito mais geral. Não que eu não vá deixar de falar um pouco sobre a questão internacional, porque de suma é importante para a gente falar, para a gente entender também como que funciona aqui no Brasil, né? Apesar de que tudo que chega para a gente basicamente vem de fora, né? Desde o nosso processo de colonização até os dias de hoje, né? Com a globalização. E aí a gente tem esses dois processos de que tudo vem da Europa, vem dos Estados Unidos e chega para a gente. Desde questões de direitos, a políticas, a social, a de moda, de tudo, tá bom? Então, eu vou adentrar, mas aí a gente vai tratar sobre essa questão da trajetória histórica da mulher, né? Aí vocês conseguem ver aqui o símbolo do feminino, tá? Que é o símbolo padrão tanto em questão biológica, né? Para definir o sexo feminino, tá? Temos o sexo feminino e o masculino, quanto a questão social também. A gente vê isso representado nos símbolos do feminismo, né? Ao longo dos anos e do mundo, que é uma questão hoje em dia já no Brasil muito também tensa de se falar sobre o que é o feminismo, tá? Temos aqui só mulheres, espero que todas sejam aqui feministas. Se não, que precisa fazer um pouco mais de leitura para que seja, porque o feminismo não é, de fato algum, o que a gente simplesmente absolve do que a gente vê em manchete, do que a gente vê em manchete de jornal, do que a gente vê em mídia tendenciosa, o que a gente vê em manchete de WhatsApp, que é compartilhado, ou simplesmente no que o tiozão do WhatsApp fala, ou o pai da gente, ou a tia da gente, que é aquela daquela igreja e tal, enfim. Todas as mulheres devem ser feministas, né? Gente, só um minutinho, porque tem alguém pedindo para entrar aqui. É a Evelyn. Oi, Evelyn, a gente tá acabando de iniciar nossa aula, tá? Explicando para vocês aqui o nosso tema da aula de hoje, que seria anteriormente, aí nós falaríamos sobre a escravidão no Brasil, principalmente no Brasil colonial, mas a gente vai tratar sobre a trajetória histórica da mulher, devido a gente estar, né, no mês da mulher e amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, tá? Enfim, estava tratando aqui sobre a questão um pouquinho do feminismo, tá? Mas a gente não vai abordar esse tema específico, não.
Mas aqui, retornando para quem estava já ouvindo do que eu estava dizendo, né, gente? O feminismo é basicamente a ideia de igualdade, tá? Não é superioridade, não é tentativa da mulher ser superior ao homem, ou ter direito diferente, ou não é mostrar os peitos, não é queimar sutiã, não. São atos, pode ser que existam isso, as radicais, que tem atos que na cabeça delas são atos que vai garantir essa igualdade, tá? Mas e basicamente aos direitos iguais, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais iguais entre homens e mulheres. Então, basicamente, toda mulher, inclusive, só da gente estar aqui assistindo essa aula hoje sobre isso, é resultado do feminismo, tá? Da poder da gente conseguir a educação, conseguir estar aqui, de conseguir ter acesso à leitura e à educação, e inclusive entrar na universidade, que é o que está todo mundo lutando aqui, tá bom? Mas, fora a politicagem, a gente vai tratar então, entrando na nossa aula, dessa questão histórica, né? Desde dos primórdios aqui, da sociedade colonial, até a gente vai ter aí a redemocratização de 1988, né, com a Constituição. E aí eu trouxe um texto para vocês. Eu sei que a maioria aqui não gosta de texto, né, gente? Slide com texto é chato, eu sei que é chato. Eu fiz 2 cursos superiores que basicamente é só texto na minha vida, mas é importante. E é importante trazer esses trechos de texto, porque muitas vezes a gente não vai pegar um livro gigante e ler, né? Até para mim é difícil, né? Muita leitura, a gente tem tanta leitura obrigatória que acaba fugindo algumas leituras. Então a gente traz pelo menos esses recortes que a gente consiga compreender o que a gente quer, sem ter a necessidade de ler absurdamente, tá? Então vamos trazer esses trechos aqui, esses recortes para a gente entender nossa aula de hoje. E eu trouxe um trecho aqui importante, que diz assim, ó: a história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da criança, do trabalho, da mídia, da leitura. É a história do seu corpo, da sua sexualidade, da violência que sofrem e que praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos. Desse texto é de Mari Del Priore, tá? Do livro dela chamado História das Mulheres no Brasil. Isso aqui é uma das nossas maiores historiadoras no Brasil, é a Mari Del Priore, que ela trata principalmente da história da mulher, principalmente nas questões domésticas, nas questões sociais, né, de comunidade, a sexualidade da mulher. E aí ela traz esses aspectos que a gente tem na história, né? Geralmente a gente vê e constitui história do âmbito mais geral, né? Do âmbito do poder, do político, do grandioso. E ela tenta trazer aspectos do cotidiano para construir a história que a gente consiga entender, tá bom? Então eu vou trazer alguns momentos, recortes dela, para que a gente consiga entender. É muito bom o livro dela. Quem tiver interesse por esse livro, História das Mulheres no Brasil, é muito, muito bom mesmo, gente. Pode fazer a leitura. E aí a gente vai ver aqui, tratar justamente o que é entender a história da mulher, o papel da mulher. A mulher, historicamente, ao longo do mundo, não só no Brasil, a gente tem que a mulher simplesmente aquela ideia, aquele estereótipo do feminino, né, da calma, da serenidade, da fertilidade, da fragilidade, né, do sexo frágil. Então, ela vai tratar de construir essa questão social histórica da mulher a partir do corpo da mulher, né, da sexualidade, ou seja, das relações sexuais, relações matrimoniais da mulher, da família, tá, das violências que elas sofrem, das loucuras da ideia da que mulher sempre é louca, né, dos amores e dos seus sentimentos. Enfim, é basicamente o que a gente vai também tentar trazer aqui para vocês. Nós vamos entrar, então, no nosso tema principal. Antes disso, a gente vai trazer 2 curiosidades, tá? Pra gente tentar entender. Mas olha aqui, a gente consegue ver várias imagens de mulheres. Eu trouxe aqui pra vocês essas imagens, não foi à toa, tá? Não foi só pra fazer plano de fundo. São imagens e figuras femininas que existiram e que não existiram, que são de fato pinturas aqui, né? Que são representações, mas são representações femininas que a gente vê em muitos lugares e poderia colocar várias outras, mas eu consegui escolher essas, tá? A gente tem pessoas que existiram de fato aqui, tá? Que a gente tem aqui a Imperatriz Leopoldina, que a gente vai falar um pouco dela mais na frente, tá? Que foi a esposa de Dom Pedro I. Eu acho que vocês já ouviram falar. Teve até uma novela muito famosa que tratou dela. A gente sabe que em novela e filme romantiza um pouco mais as histórias, né? Foge um pouco da realidade. Mas a gente consegue assimilar um pouco do contexto. Aí a gente tem aqui o que historicamente e
nessas, e ficticiamente, principalmente nessas novelas e filmes e alguns textos que são escritos por homens, que são feitos por homens, a arquirrival dela, né, que aqui a gente tem a Domitila, né, que é a Marquesa de Santo, Domitila de Castro, que foi amante também de Dom Pedro, e elas tinham uma relação meio assim, tá, e a gente vai falar sobre ela também. Tem aqui a imagem de Maria Bonita, né? Isso, que é a mulher do Lampião, tá? Foi a primeira mulher a entrar no cangaço, que já era uma loucura para a sociedade da época, uma mulher entrar para o cangaço, que era tido como uma classe de guerreiros, lutadores, de bandidos, que se tinha na época, tá bom? E lutadores armados, tá? E a gente tem uma figura aqui simplesmente de pinturas, que como ela tem essa mulher lendo, que também já desfaz, porque uma pintura já, se eu não me engano, do século XIX, uma mulher lendo nessa época já era esquisito. A gente tem aqui a Vênus, né? Que é um quadro famosíssimo, principalmente as meninas hoje em dia gostam muito, né? De ver por aí pelo Instagram. Minha irmã tem espalhado em todo canto a imagem dessa figura aqui, que a Vênus é uma pintura muito famosa que representa o feminino. Vênus era uma deusa, né? A deusa feminina, deusa romana, que representava justamente esses estereótipos e algumas outras questões femininas, da beleza, que é a deusa da beleza, a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, né? Aí a gente tem aqui também a Mona Lisa, que é uma pintura, mas que era uma mulher, de fato existiu, tá? E aí a gente tem essa representação feminina do incerto, né? Ela é justamente pintada, mostrando o colo, que já era bem diferente do que deveria na época, uma mulher mostrar um pouco do colo, inclusive tem um pequeno tracinho bem aqui. Essa pintura é famosa por vários aspectos que de Leonardo da Vinci, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Por exemplo, ela é muito famosa porque... Só um minutinho, gente, tem alguém pedindo para entrar. Pronto. Boa noite. Então, ela é muito importante. Geralmente a gente vê, dizem, né? Eu nunca vi, mas eu acho que mídia, vendo assim em mídia, não condiz tanto com a realidade, mas ela impressa, né, fisicamente, dizem que qualquer canto que você olhar, ela vai estar olhando para ti de volta. E aí a gente tem a figura feminina mais conhecida do Ocidente, né, que é a figura da Virgem Maria, tá? E também sempre está trazendo esse aspecto da fragilidade, da ingenuidade, da fertilidade feminina, né, que é esse estereótipo que a gente vem levando traz a séculos, que a mulher é reprodutora, né? Só serve para isso na sociedade. Até hoje em dia tem muitas pessoas que pensam isso, né? Que bom que a gente tá aqui para provar que não, nós estamos estudando. Não que seja um problema a gente gerar filhos, óbvio que não, mas a gente não tá aqui no mundo só para isso, né? A gente precisa viver várias outras coisas e tá dentro da sociedade tendo outros papéis também, né? Aí, nossa primeira curiosidade que eu trouxe é sobre o símbolo feminino, né? Que é esse símbolo aqui. Olha, eu apontando com a mão, como se vocês estivessem vendo que eu tô apontando. O símbolo do feminino, né? Esse símbolo do feminino, ele começa a ser construído a partir dessas duas letras, que significa fósforo, porque esse símbolo ele vai ser utilizado na alquimia, tá? Lá na Roma, Grécia Antiga, ainda aí ao longo da antiguidade ainda, tá? A alquimia, ou seja, a química que a gente vê, né? Os primeiros elementos... Oi, só um minutinho, gente. Gente, vou precisar sair só um segundinho. Bianchi, pode continuar a aula aí, gente, só um minuto. Gente, desculpa a situação urgente que eu tive que resolver aqui. Eu tava esperando há horas, a pessoa apareceu agora pra pegar. Desculpa. Vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem um símbolo feminino, né? Como eu tava falando, vocês estão me ouvindo?
Espero que sim. Esse símbolo do feminino, que eu já falei para vocês, representa justamente essa deusa aqui, né? A deusa Vênus, que era uma deusa romana, tá? Que representava essas características que eu já falei para vocês, femininas. E a gente vai ter aí em algumas outras sociedades também, essa mesma representação mitológica desses estereótipos femininos, né? Dessa sexualidade, dessa feminilidade, fertilidade. A gente vai ter, por exemplo, a Afrodite. A Afrodite é a deusa romana, que representa justamente essas mesmas características. E a gente tem, inclusive, na cultura afro, né? A gente tem, por exemplo, a figura de Iemanjá. E Iemanjá representa também essas mesmas características de Vênus. Ela tem a mesma representatividade de Vênus e Afrodite, né? E aí a gente tem aqui a questão, outra curiosidade para a gente tratar aqui, é a questão do 8 de março. Provavelmente o professor de História Geral vai tratar com vocês, o professor de Sociologia também. Basicamente, todo mundo vai trazer um pouco sobre o que foi esse 8 de março, né? O 8 de março, gente, que a gente vai comemorar o Dia da Mulher, não é somente um dia reconhecido aqui no Brasil, tá? Ele é reconhecido internacionalmente como o Dia da Mulher. E foi estabelecido pela ONU em 1957, se não me engano, ONU, tá? E essa data, ela é constituída a partir de dois eventos principais que foram importantes, tá? A partir do movimento operário feminino, tá? O que a gente vai ter aí, gente? A partir da Revolução Industrial, a partir do século XIX para frente, a gente vai ter o movimento operário feminino, ou seja, mulheres que trabalhavam nessas fábricas, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo, minha garganta meio ruim. Mulheres que trabalhavam em fábricas, tá? Porque a gente pensa assim, mas as mulheres não eram proibidas ou impossibilitadas de trabalhar, se elas deveriam estar domesticamente, trabalhando em casa, cuidando de filhos. Não, gente, nesse período tem uma questão importante aqui, o valor da mão de obra. Essas indústrias, essas fábricas queriam que produção, grande produção. E as mulheres, elas tinham que uma coisa chamada mão de obra barata. A mão de obra feminina era equiparada basicamente à mão de obra infantil, tá? Eu sei que vocês que estudam vão estudar a Revolução Industrial, vão estudar essa questão do valor da mão de obra, tá? Mão de obra infantil, mão de obra da mulher. E aí a gente vai ter, a partir desse final do século XIX, início do século XXII, esse crescimento do movimento operário feminino no mundo inteiro. A gente vai ver isso na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, tá? Inclusive aqui em Caxias, tá bom? E aqui a gente vai ter, então, esse primeiro movimento, que vai ser incêndio, que é ocasionado nos Estados Unidos, em 1911, se eu não me engano, 25 de março. Não é 8 de março, é 25 de março. Esse incêndio vai matar cerca de 124 mulheres, apenas uns 20, 30 homens, tá? E aí a questão é, mas por quê? Esse incêndio, até hoje não se sabe ao certo se ele foi intencional ou se foi um acidente, mas basicamente foi ocasionado pelas más condições do local, tá? Má acomodação dos tecidos, porque aqui era uma fábrica têxtil, tá? E matou muitas mulheres, porque a maioria da quantidade de mão de obra de trabalhadoras que se tinham eram mulheres. E a gente vai ter outro movimento importante em 1917, tá? Na Rússia, que esse sim foi em 8 de março. E esse sim foi o estopim, foi a data escolhida lá em 1957 na Conferência Internacional da Mulher, organizada pela ONU, para definir como o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, porque essa revolução, essa greve que ocasionou aqui na Rússia, foi importantíssima para a história do mundo e da Rússia, tá? Principalmente da Rússia, porque esse vai ser um dos primeiros movimentos sociais dentro da Rússia, tá? E olha só, ocasionado e liderado por mulheres, que vai originar e o que a gente vai estudar muito e que tem reflexo até hoje, que é a Revolução Russa. Não sei se vocês já trataram sobre isso, mas em algum momento vocês vão ver isso em História Geral, que é a Revolução Russa. Que essa Revolução Russa vai ser basicamente o que a gente teve aqui no Brasil de independência, né? Queda da monarquia e imposição da república, para que vocês consigam assimilar. Então essa Revolução Russa vai ser a mesma coisa. A decaída da monarquia na Rússia, tá? E digamos que a proclamação da república, né? Os bolcheviques, enfim. Esse movimento vai ser importante nessa revolução e importantíssimo também para o movimento social feminino, tá? Mas aí,
tratando desses 2 pontos importantes de curiosidade para que vocês entendam o que é esse 8 de março e o que é essa luta feminina, tá? Mas aí no Brasil, né, que é o que nos interessa de fato. Quando a gente vai falar da mulher, a mulher na história é complicado, porque ao longo do que a gente estuda, vocês na escola, eu na graduação, que é na academia, né, a gente estuda 2 pontos importantes e imagina pessoas importantes dentro da história, que a gente chama de sujeitos históricos, tá? Geralmente a história ela é contada de cima, tá? Pelas pessoas importantes, pelos homens, e esses sujeitos históricos são basicamente os homens, tá? A gente tem pouquíssima historiografia, assim, do período mesmo, do período colonial ou do período do império, produzido por mulheres. E a gente vai ter essa historiografia, ou se falar sobre mulher a partir de mulheres, já agora no século XX para frente, ou mais recentemente. A historiografia é muito pouca, tá? Feita por mulheres, então. E que se fale de mulheres, tá? Mas aí a gente vai tentar trazer para vocês o que a gente tem, porque de fato a gente tem, por exemplo, a Mari Del Priore, que eu falei inicialmente para vocês, uma historiadora muito importante que trata basicamente seus livros sobre a mulher, tá bom? E aí a gente tem que pensar, então, o que a gente tem na sociedade brasileira? A gente tem basicamente, quando a gente vai fazer um estudo para ficar didaticamente, a gente pensa no indígena, no negro e no branco, não é isso? Então vamos pensar na mulher em cada aspecto desse. Bom, como funcionava então a mulher indígena, né? A mulher indígena, eu trouxe para vocês basicamente a constituição social de uma comunidade tupi, tá? Que é basicamente o que a gente tem na historiografia para tratar do papel da mulher nisso, especificamente. Algumas outras etnias a gente não encontra. Como esse eu já encontrei, e basicamente a gente, não é que a gente vá imaginar todos os povos indígenas, todas as etnias eram iguais, não eram. Inclusive tinham comunidades e povos indígenas no Brasil, que ao invés do patriarcado, que é a base de toda a sociedade, de todas as comunidades, né, era matriarcado, é o matriarcalismo, ou seja, às vezes algumas mulheres tinham mais de um homem, podiam ter relação com vários homens, tá? Enfim, mas não eram. Então, isso aqui não é uma representação de todos, mas é uma representação onde a gente tem uma ideia de como que se organizava. Portanto, vocês podem ler comigo, né? Na divisão dos trabalhos nas sociedades tupis, as mulheres ocupavam-se de... O que faziam essas mulheres nas sociedades indígenas, né? Elas tratavam dos trabalhos agrícolas, tá? E alimentícios da sociedade. O quê? Basicamente as atividades de coleta. Coleta de quê? Coleta de alimentos. Tá? Elas iam coletar frutas, elas iriam fazer as coletas do que elas poderiam fazer para alimentar a comunidade. E que se dava, não necessariamente que se produzia, não era uma colheita, era uma coleta, né? Vocês conseguem perceber. Colheita é do que a gente planta, a coleta é do que simplesmente dá, que a gente pode coletar, tá? E aí elas participavam juntamente com os homens também do processo de pescaria, tá? Elas participavam dos transportes dos produtos, das caçadas. Essas caçadas basicamente eram feitas pelos homens, mas elas acompanhavam, faziam esse translado, esse transporte. Ou seja, é possível se ver na comunidade indígena feminina um pouco dessa diferença do que a gente tem na cultura ocidental, baseada numa cultura religiosa cristã, da ideia da mulher como frágil, né, da mulher que não tem força, então que a gente só equipara trabalhos domésticos porque a gente é fraca, né? Basicamente, em algumas situações, essas mulheres indígenas utilizavam da força, né, do potencial muscular e de força delas, principalmente nessa questão desses transportes, dessas coletas e tudo mais. Elas fabricavam os alimentos, né, como a farinha. A gente, não sei se vocês reconhecem, por exemplo, aquelas casas de forno que a gente vê nos interiores, no rural, geralmente, é basicamente igual, né, do que se tinha antigamente. A gente tem até uma foto aqui, ó, de mulheres, uma produção de desenho feito de mulheres produzindo a farinha, né? Então, era a mulher dentro da sociedade indígena que produzia farinha. E a gente sabe que a farinha no Brasil inteiro era consumida por basicamente todos os indígenas, inclusive era a base alimentar dos indígenas no Brasil, tá bom? E era produzida pelas mulheres.
Elas preparavam os milho, as raízes, que era a base da farinha, tá? E o milho, que era a base de outros alimentos, que era basicamente o alimento deles. Então a gente tem aqui fotos atuais de indígenas, geralmente, nessa produção de alimento, alimentícia, tá? Porque basicamente as fotos são atuais, mas é basicamente a representação do que se existia lá, ainda mais ainda, né? E aí, além dessas questões agrícolas e alimentícias, que elas eram responsáveis dentro das comunidades, elas eram responsáveis também pelas produções, né? Pelos trabalhos de produção, que era o quê? A fiação do algodão. Elas faziam lá naquele processo de coleta aqui, elas coletavam o algodão e elas produziam a fiagem, que ia dar origem aqui, teciam as redes, tá bom? Na origem a redes e alguns outros tecidos. A gente pensa que os indígenas basicamente andavam nus. e de fato, dependendo da etnia, dependendo da região em que eles estavam, eles não se vestiam, tá? Em regiões mais frias tinha essa produção mais de tecido, nas regiões mais quentes, litorâneas já era menor a utilização de algumas roupas, tá? E aí elas participavam da produção, né, dessas redes, teciam as redes, participavam da produção de peças de cerâmica utilizada e armazenamento dos alimentos e decorativos e tudo mais, que as cerâmicas que a gente até consegue ver hoje em dia, se a gente for passear, né, por núcleos de turismo, a gente consegue ver muitas cerâmicas que são produzidas por alguns indígenas locais, né, que eles fazem aquelas pinturas, aqueles traços étnicos, que a gente bate o olho e a gente já reconhece. Fazer esses trançados de cesto. O que esses trançados de cesto é basicamente a origem dos nossos balaios, né? A origem não, a origem do que se tem, do que se cria é o balaio, é basicamente o balaio que a gente conhece, né? Aquele trançado de palha, que inclusive vai dar origem à nossa Revolução do Balaial, o nome, né? A Revolução do Balaiada, que eram pessoas que produziam esses balaios. Então aí a gente já pode tirar uma informação a mais, né? Que esses cestos trançados aqui de palha, que eram produzidos pelas mulheres, serviam para carregar, né? Carregar as coletas e as colheitas e outros produtos. E cuidavam das pinturas e dos preparos dos rituais e cerimônias. Os rituais, cerimônias religiosas, do quais se tinham dentro da comunidade, tá? Não que elas eram responsáveis pela condução dos rituais, não eram. A responsabilidade era masculina, tá? Os pajés, os líderes, os pajés que eram o líder religioso da comunidade, tá bom? Mas elas eram responsáveis por fazer as pinturas nos corpos dos homens e nos delas mesmas, tá bom? E no preparo e organização dos rituais, dos alimentos e tudo mais. E aí, basicamente isso. A gente tem as imagens aqui para ter uma referência, para vocês conseguirem visualizar. Bem, falamos da indígena, cabe a gente tratar agora de quem? Da mulher negra, né, gente? Porque se a mulher em si já sofre muito preconceito, agora soma aí ser mulher e negra, né? Eu não vou falar que eu não vou tratar do que eu posso falar ou não, porque geralmente a gente fala de posição, né? Eu não sou exatamente uma mulher negra, não fenotipicamente ou visivelmente negra, tá? Claro que eu tenho histórico de familiar negro, minha avó, minha mãe, enfim, mas estereotipamente, o que a gente vê no Brasil, inclusive essa diferença, tá bom? Por exemplo, do que é um negro no Brasil, do que é um negro norte-americano, tá? Negro, por exemplo, nos Estados Unidos você tem qualquer antecedente, algum avô, bisavô que é negro, você é negro, a sua pele seja branquíssima, tá? Aqui no Brasil não, no Brasil a gente trata mais do que é visível, né? Que isso a gente chama de fenótipo, e para quem curte de biologia, é do que a gente consegue ver, né? Que é a cor da pele. Então, se a gente vê um pouco escuro, é negro, se a gente vê claro, é branco, né? Basicamente isso. Mas imagine, então, juntar duas minorias, não minorias em quantidade, minorias sociais, tá? Que já é a mulher e o negro. Imagina como que não é a situação da mulher negra, né, gente? E aí a gente vai ter o quê? Dentro desse período de colonização, de império, ao longo de toda a história até hoje, né? A gente tem assim, muito a sexualização do corpo da mulher negra, né? Tem a sexualização do corpo do homem negro, mas a gente tem principalmente da mulher negra, que é a mulata, a ideia da mulata, a ideia da mulher negra sexualizada. Por quê, gente? Havia, dentro dessa sociedade colonial, escravocrata, os maiores e mais loucos questões de exploração, tá? Por exemplo, se a gente tinha uma exploração do escravo negro,
que era escoteado, que apanhava, que passava fome. Imagine todas as modalidades de repressão do negro homem na mulher, mais exploração sexual, exploração doméstica e mais outras milhares de coisas, né? Elas eram afastadas dos próprios filhos, eram vendidos os filhos. Imagina uma mulher que acabou de ter filho, afastada do próprio filho. Em várias outras formas de repressão contra a mulher negra. Então a gente tem aqui, como vivia essa mulher negra na sociedade colonial nesse período, né? Escravocrata no Brasil. Tinha muita exploração sexual, uma coisa assim louca. Por que essa exploração sexual? Gente, por exemplo, essa exploração sexual partia muitas vezes dos senhores de engenho, tá? Dos homens considerados homens brancos livres, tá? E eles exploravam, estupravam a mulher e geravam nelas filhos. Esses filhos que nasciam dessas relações, eles não eram livres, eles eram escravos. Então compensava para ele gerar filhos nelas, porque ele vai ter o que mais escravos. E o que é escravo, gente, na época? Escravos eram bens, né? Eram bens, era como um celular, era caríssimo. E a venda, a comercialização do escravo, a gente sabe que tanto de tráfico no início, né, quanto comercialização interna aqui, era o que dava muito dinheiro para esse povo, né? Para os políticos, governantes, para os capitães donatários, tá? E para qualquer homem branco da sociedade que tivesse um engenho, que tivesse qualquer coisa que tivesse escravo, tá? Então, a economia e a comercialização de escravo é muito cara. Então, era bom e era favorável para eles, né? Fazer e produzir milhares e milhares de filhos nas negras. Esses filhos nasciam, muitas vezes eram, como já falei para vocês, entregues, vendidos, a mãe já não via desde pequeno, tá? E já eram vendidos também para exploração. Então, muito triste, tá? E aí a gente vai ter também muitas mulheres que a gente vai chamar de amas de leite, tá? Que essa ama de leite a gente tem socialmente. Isso aqui vai acontecer ao longo da história do mundo. Até hoje eu não sei se acontece, mas eu lembro de eu criança ouvindo dizendo que minha mãe que era irmã de leite de não sei quem, porque a mãe dessa pessoa me deu de amamentar, tá? Que é essa ama de leite, que era basicamente para as mulheres negras, vocês conseguem visualizar aqui no meu mouse. As mulheres negras que recém-paridas, que tinham filhos pequenos, ou seja, geravam leite, amamentavam os filhos das brancas, né? Os filhos dos senhores de engenho. E muitas vezes deixavam de alimentar o próprio filho. Se vocês conseguirem ver essa imagem aqui, a imagem da negra, né? Ela alimentando o filho branco do senhor de engenho, enquanto ela olha tristemente aqui pro filho dela, né? Pensando que poderia estar amamentando ele, provavelmente com fome. Basicamente, não tinha muitos alimentos também. E essa ama de leite, ela era considerada uma escrava doméstica, tá? Que geralmente ela estava dentro do lar também. Mas essa escrava doméstica tinha outras, que eram iria ser a cozinheira, que iria ser a dama, que iria acompanhar, a sinhá, né? Que é a figura da mulher branca na sociedade colonial, escravocrata, né? A sinhá. A gente tem outra imagem aqui de uma negra, né? Acompanhando aqui a refeição da mulher branca, que é uma escrava doméstica. Geralmente essas escravas, elas tinham um pouco mais, não de liberdade, né? Mas elas tinham a possibilidade de estar dentro das casas grandes, né? Vocês lembram que a gente tratou sobre isso, né? Da organização de um engenho, tá? Que era a casa grande, a senzala, né? Essa negra doméstica, ela não estaria lá dentro da senzala, ela fica contida lá dentro da casa grande, fazendo e prestando serviços puros para os senhores, tá bom? Cozinhando, limpando, ou seja, banando, fazendo qualquer coisa. Então, elas tinham acesso a algumas questões dentro das casas dos senhores. E algumas delas foram responsáveis por resistência, por algumas revoltas, porque conseguiam ter esse acesso maior, tá bom? E aí a gente vai ter uma classe, mais um tipo, tá? Digamos assim, de mulheres, que vai ser muito importante também, da mulher negra, que são as negras de tabuleiro, né? Que vocês veem duas figuras, que são essas negras de tabuleiro. Geralmente eram ex-escravas, escravas que já eram aforreadas, eram livres, mas basicamente o que acontecia quando um negro era aforreado, gente? Se eu trabalho, estou dentro de uma fazenda,
Basicamente, como ali não recebo salário, tenho onde morar, muito mal, mas tem, e me alimento. Essas mulheres, geralmente, elas eram aforreadas e não se tinham mais uma forma de renda, né? E aí, o que cabia a elas, basicamente, o que? A venda, né? De gêneros, geralmente, os gêneros alimentícios e gêneros de consumo primário, né? Seja até sabão, que elas mesmas produziam, né? A gente vê aí muitas pessoas dizendo que faz sabão de gordura e de fato faziam, então, mas principalmente alimentos, tá? E elas comercializavam em centros urbanos. Por isso que a gente vai ter a origem dessas negras de tabuleiro, principalmente em Minas Gerais. Vocês lembram que a gente falou, quando a gente tratou do ciclo do ouro, que a partir do ciclo do ouro a gente vai ter as primeiras formações de centros urbanos, olha só, comercialização em centros urbanos. A gente vai ter as primeiras formações de núcleos urbanos, de vilas e de pequenas cidades, tá? E essas negras vão surgir a partir daí, tá? Que vai ter algumas que vão aqui, que vão fazer esse trajeto entre vila e vila, tá? Passeando e vendendo, comercializando, e algumas vão ter pontos fixos. Independente de quais, essas negras de tabuleiro são completamente repreendidas pelo governo da época. Por quê? Havia essa repressão, havia um desmanche dessas locações, desses tabuleiros em que elas estavam, havia muitas vezes proibição da venda, comercialização, a tentativa de fato de acabar com esses lugares. Por quê? Gente, quando se tinha um movimento desse em que negras livres se juntavam, havia um encontro nesses lugares de muitos outros negros livres, negros fugitivos, pessoas pobres, e eram nesses lugares que geralmente o governo queria reprimir, porque havia a formação de organizações de fugas de escravo, tá? O abastecimento de quilombos com esse trajeto aqui, essa levada e comercialização de produtos. Tinha a possibilidade de contrabandear ouro e diamante, tá? Lembrando sempre que aqui os primeiros tabuleiros negros eram aqui nos centros urbanos de Minas Gerais, tá? Então vocês conseguem perceber que é tudo interligado, nada tem ponto sem nó, gente. Consegue compreender uma coisa baseada no que a gente estudou anteriormente, assim como isso vai ser importante pra gente compreender uma coisa que vai acontecer futuramente, tá, gente? Então é por isso que eu falo que história é simplesmente linear, e a gente precisa entender, é tudo causa e consequência, tá bom? Pra gente entender como que funciona. E aí a gente vai ter a figura da mulher branca. A gente pensa, mas a mulher branca, a mulher era rica, era mulher de senhor de engenho, era mulher de política, era mulher de governador, era mulher de nobre. Mas, gente, sendo mulher por si só, já não dá pra dizer de privilégio, né? Não dá pra se falar de privilégio. Então a gente vai ter que tratar, sim, sobre essa mulher branca, a mulher de modo geral. A gente vai ter que essas primeiras mulheres no século XVI, tá? A partir do descobrimento, digamos assim, do Brasil, essas primeiras mulheres brancas que chegam no Brasil, tá? Com seus mulheres de capitães notáveis, que serão os donos das capitanias hereditárias, viu? E algumas outras mulheres que vinham para o Brasil, essas mulheres europeias, dependendo da localidade, a gente tinha, por exemplo, uma educação muito escassa, que as palavras escassas aqui não tem a mesma relação do que está aqui, tá? A gente tinha uma educação muito pouca, principalmente em Portugal, mas em alguns outros setores da Europa se tinha a possibilidade de uma educação feminina ou não. Quando a mulher era de origem mais nobre, poderia até ser que ela não fosse analfabeta, tá? Se ela vem de uma origem muito nobre, se ela tem uma formação por exemplo, de princesa, como a gente vai ver para frente. Mas basicamente essa mulher que chegava aqui no Brasil, ela apesar de ter de certa forma dinheiro, porque se tinha, né? Essas mulheres brancas eram as mulheres desses senhores ricos, geralmente. Não se tinha formação política, não se tinha uma formação escolar, tá bom? Eram analfabetas. Basicamente, a responsabilidade era exclusivamente de educar os filhos, de organizar a questão ali dos escravos domésticos e tudo mais. Mas aí, vamos lá. A partir do descobrimento e tudo mais, a partir do século XVI, a gente vai ter essa escassez da mulher branca. Apesar de ter
de vir algumas mulheres, basicamente os esposos, mas os outros colonos que aqui estavam, não existia a possibilidade, era muito difícil, por exemplo, se casar aqui. Eles não tinham relações íntimas com algumas negras, com algumas indígenas, principalmente, mas é mesmo manter uma relação de matrimonial com uma mulher branca era muito difícil, porque ele não queria que houvesse essa mistura, até que não podia ter, nem a igreja permitia. Então, o colono deveria se casar com mulher branca, não havia essas mulheres aqui, até um determinado momento, né? Então havia essa escassez dessa mulher branca. E as que tinham aqui, como eu já disse para vocês, eram geralmente as esposas dos nobres, né? E basicamente, como eu já falei para vocês, eram condicionadas apenas à reprodução, tá? De ter filhos, e várias delas tinham vários filhos, que eram herdeiros, né? E quando se nascia uma outra mulher, Ave Maria, era um problema, né? Então, um momento. E aí, gente, essa sociedade da mulher branca, sociedade branca, como eu já tratei também, a gente já falou em aula anterior, inclusive na mesma aula, na aula de economia açucareira, quando a gente estava tratando lá da organização do engenho, né, como que era formada e organizada a Casa Grande. Tá? A Casa Grande, ela era basicamente, tinha como estrutura de poder, tá? Imagine a casa, imagina a sociedade. A gente tem aqui hierarquias, a gente tem uma estrutura de poder. A casa era basicamente um recorte disso, tá? Então a gente tem a casa aqui com uma organização de poder em que está centralizada na figura do homem, tá? Por isso que a gente chama de patriarcado, de pai, né? Pater, que vem de pater, né? Que é, portanto, pai, homem. Então é a representação do patriarcalismo que a gente tem ao longo de várias sociedades, tá? E que vem da Europa para cá, porque a gente às vezes não é em todas as etnias, como eu já falei, em todas as etnias indígenas, que se encontra uma sociedade patriarcal, em algumas era matriarcal, tá? Então esse patriarcalismo já para ficar na nossa sociedade como agora foi basicamente importado mesmo, né? Veio da nossa colonização europeia e cristã. Né? Porque, gente, eu sei que eu falo assim, cristã, às vezes fica pejorativo, pode ser que tenha alguém que se irrite por não gostar, mas basicamente é a influência cristã, porque a gente sabe que na Bíblia se trata, né, esses papéis, que é o papel do homem, o papel da mulher, então ele é trazido também para dentro da construção social, não tem para onde a gente fugir, não tem como dizer que não, mas não é somente o cristianismo, que é uma sociedade patriarcal, o islamismo é demais, tá? A gente tem algumas etnias áfricas também que são basicamente, a sociedade ao longo da história antiga, desde a antiguidade, se é patriarcalista, tá bom? Mas e aí? E aí, vamos, né? Vamos cuidar. Mas e aí, professora, o que é que acontece? Bom, isso aqui não vai mudar. O papel da mulher como reprodutora, o patriarcalismo não muda. Até basicamente os dias de hoje, dependendo da situação dos lugares. Mas essa escassez aqui vai diminuir, tá? Vai aumentar a vinda das mulheres a partir do século XVII para o Brasil, a questão do povoamento, todas aquelas questões que a gente já estudou, tá? E aí vai aumentar as quantidades de mulheres brancas aqui, e muitas delas vão ser mulheres pobres, tá? Livres, mas muito pobres. E elas necessitam de se manter economicamente. Algumas vão para ser artesãs, vão fazer venda de produtos alimentícios, não igual às negras tabuleiras, não é exatamente a mesma coisa, mas elas sim vendiam alimentos, elas faziam essa cultura de subsistência, ou seja, plantava-se roça, né, para se alimentar, tá? E aí, gente, sobre a escolarização, né, que eu já citei para vocês, mas é importante a gente tratar. Eita, meninas, será quanto tempo que tá de aula já? Eu sei que vocês não gostam muito de falar, mas como não dá para eu ver notificação nem nada aqui, se em algum momento chegar notificações para vocês de que tá encerrando o tempinho do link, vocês me falam, porque às vezes eu fico falando sozinha. E como meu celular tá no silencioso para não incomodar vocês, eu não vejo se alguém me mandar mensagem dizendo. Tá bom? E se alguém pudesse, professora, falta 1 minuto, que eu não consigo visualizar de fato, gente. E aí a gente vai tratar sobre o que, gente? Escolarização, ou seja, a educação da mulher, né? Ao longo dessa história, ao longo da história do Brasil, né? E aí eu trouxe outro recorte aqui para vocês de um jornal de 1888, tá? Esse jornal, ele é
é que o jornal começa em Desterro. O que é Desterro? Que era na época, uma localidade, tá? Que vai ser hoje, cidade de Florianópolis, tá? Equivalente à cidade de Florianópolis. E esse jornal ele vai trazer em 1888, olha só, os 10 mandamentos da mulher. Vamos ler, né, junto? Amai o vosso marido sobre todas as coisas. Não lhe jureis falso. Preparai-lhe dias de festa. Amai-o mais do que a vosso pai e a vossa mãe. Não atormenteis com exigências, caprichos e amores. Não os enganeis. Não lhe subtrairás dinheiro, nem gasteis em futilidades. Gente, se fosse depender desse mandamento aqui, eu tava no inferno já. Não resmungueis, nem finjais ataques nervosos. Não desejeis mais do que um próximo e que seja o seu marido. Não exijais luxo e não vos tenhais diante das vitrines. Aqui é basicamente para vocês verem. Isso aqui não é falando da mulher lá no papel da mulher negra, da mulher indígena, não. Isso aqui está falando no papel da mulher branca mesmo na sociedade. Como era a mulher esposa, tá? Não que elas não se encaixem, mas quando eu estou falando aqui, como era essa mulher? Mulher esposa, mulher generosa, mulher que cedia, mulher que compreendia, né? Era um papel doméstico e feminino, né? É basicamente colocado no jornal para que se consolidasse socialmente, né? É pro dia de hoje ridículo. Quando a gente lê, a gente passa, né? Só um minutinho. Chegou a notificação. 10 minutos. E a Evelyn e alguém tá saindo. E gente, por que vocês estão saindo? Bom, falta 10 minutos ainda. Ixi. E o meu computador está se descarregando. E eu deixei o carregador lá fora. E eu vou pegar o carregador, gente. Só um minutinho. Vocês estão vendo a bagunça todinha do mundo todo aí. Pronto, agora não vai desligar, não é possível. Vamos lá, termina esses 10 minutos, espero que me dê notificação. Vocês estão vendo? Acho que saiu umas 2 meninas da aula, não sei por que motivo, mas espero que elas voltem, ou pelo menos no próximo link, tá? E aí, como que vai ser, gente, a escolarização, né? A educação feminina no Brasil ao longo da história, tá? Geralmente, basicamente, o ensino é proibido, né? A gente já tratou, já se vinha essa cultura europeia de Portugal, que se proibia a leitura e a alfabetização das mulheres. E quem era que produzia que se ensinava aqui no Brasil, né, nos primeiros séculos, nos primeiros anos? Eram basicamente os jesuítas, que eram aqueles companheiros de Jesus, né, o clero, a igreja. E basicamente esses indígenas faziam essa alfabetização, tanto dos indígenas como de outras pessoas na sociedade, basicamente homens, tá? Tem até uma curiosidade que eu estava dando uma lida, de um indígena que pede para que suas filhas mulheres também fossem alfabetizadas pelos jesuítas. E aí, o jesuíta manda uma carta para a coroa portuguesa perguntando se podia fazer dar aula, ensinar, alfabetizar as indígenas meninas também. E foi proibidíssimo pela coroa, tá? Agora eu não lembro exatamente o termo que eles utilizaram, mas geralmente equivaleria ao perigo de se ensinar a mulher, né? O perigo da mulher que lê. Basicamente isso. Então, até mais ou menos 1770 e alguma coisa, não sei o ano certo, a educação feminina era basicamente educação mesmo de alfabetização, era proibida. Tá? E aí a gente vai ter esse ensino proibido para mulheres, mas aí a gente vai ter uma curiosidade interessante, né? A gente vai ter a figura da Catarina Paraguaçu,
que ela nasceu na Bahia em 1503 e morreu em 1583, né? Ela viveu aí 80 anos. Catarina Paraguaçu, cujo nome verdadeiro era Guaiambim Pará, foi batizada em 5 de julho de 1528 e recebeu o nome de Caterina do Brasil, de Brasil. Isso aqui é francês. A tia não sabe falar francês. Ela teria sido a primeira brasileira a ler e escrever. Ou seja, Catarina Paraguaçu, ela era um indígena e ela casou com uma pessoa que era um europeu que naufragou aqui, tá? Na região da colônia, tá? E ela casou e ela chegou aí para Paris, para França, para Europa, viajou vários países na Europa e ela foi alfabetizada na França, tá? Apesar dela ser brasileira, ela foi alfabetizada na língua francesa também, tá? Então ela foi considerada a primeira brasileira que aprendeu a ler, né? Era uma indígena e olha só, foi logo nos anos iniciais da colonização. A gente tem aqui lá em Salvador, na Bahia, né? No Largo em 2 de julho, Largo de Campo Grande, que é um monumento representando a Catarina Paraguaçu, tá? Inclusive tem até filme sobre ela. E, se eu não me engano, o nome do filme é Caramuru, tá? Que é a ideia do náufrago que casa com a Índia, que se apaixona pela Índia. É um filme brasileiro, muito engraçado. Não é realista de fato, né? Mas é engraçado. E aí dá pra gente ter uma noção basicamente do que é. Mas e aí? Essa escolarização para a mulher, como que fica, né? Até meados do século XVIII, a única chance da mulher aprender a ler, escrever e ter noção de matemática estava nos conventos e casas de recolhimento feminina, para onde eram enviadas viúvas e solteiras. Então a gente tem uma cultura de conventos, né? Porque a gente tem uma cultura religiosa muito forte no Brasil, né? Católica. E aí existiam esses conventos que se podia ter alfabetização, né? A mulher ser letrada, tá? E isso só poderia acontecer se ela fosse viúva, a partir da viuvez, ou seja, a mulher muitas vezes adulta que começar a ter uma alfabetização, ela não vai ser alfabetizada desde criança. Ou as solteiras que nunca se casaram, nunca tiveram relações, nunca entraram em matrimônio e aí entravam nesses conventos, tá? E a gente vai ter, por exemplo, aqui, havia casas desse tipo na colônia. Havia 5, né? 2 em São Paulo, recolhimento de Santa Teresa e o recolhimento da Luz. Aqui a gente tem a imagem do recolhimento de Santa Teresa, antiguíssimo. A gente tem também 2 no Rio de Janeiro, o convento de Ajuda e o convento de Santa Teresa. Aqui é o convento de Santa Teresa, até os dias de hoje. Tá lá no Rio de Janeiro. Essa foto aqui, por exemplo, é atual, tá? É um prédio histórico. E aí a gente vai ter também em Minas Gerais, que é o recolhimento da Macaúba, que também é um prédio histórico que tem até hoje, tá? Esse convento e essa casa de recolhimento feminino, tá? Muitas vezes o que acontece, gente? Algumas mulheres casadas, viúvas, esse estereótipo da mulher casada, da mulher separada. As mulheres muitas vezes não tinham como voltar para casa dos pais, não tinham como voltar, cabia a elas ver o quê? Ir para essas casas de recolhimento, que era organizada e financiada pela Igreja Católica, né? Então elas estavam nesses lugares e eles se possibilitavam essa mínima educação dessas mulheres, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? Em 1750 até 1777 a gente vai ter um período que a gente vai chamar de reformas, que é reformas realizadas pelo ministro Marquês de Pombal, tá? E de vários aspectos, mas o que nos interessa aqui é a reforma dele em relação à educação. Eu tô com medo de ter acabado o tempo já. Então vamos lá, o que nos interessa essa reforma dele aqui, que ele vai fazer a instalação de escola régia para meninos. Tá? Essa instalação dessa escola vai ser basicamente a tentativa de começar a alfabetização, né? Portanto, nessas escolas régias, inicialmente elas regidas pelos jesuítas também. Quando os jesuítas são expulsos do Brasil, elas começam a ser regidas e organizadas pelo próprio poder público, tá? E aí vai surgir pelos primeiros, por exemplo, os primeiros professores e professoras públicos da história do Brasil. Alguns concursos para poder fazer esse levantamento de professores. Então vai ter esses 2 momentos, tá? O ensino dessas escolas régias jesuíticas e depois as públicas, sem a figura da igreja, tá? E essas aulas nessas escolas régias para meninas, elas vão ser exclusivamente ministradas por mulheres, tá? Elas só podem ter aulas por mulheres, de mulheres para mulheres, que vai ser o nosso famoso magistério, né? Desde aquela época até os dias, até a década de 90, hoje em dia a gente já precisa mais de uma licenciatura no curso superior, né?
de formação, mas tinham esse que era a formação de magistério, né, formação para professora. Por muitos anos, a única profissão que a mulher podia ter era de ensino, né, de professora. Então vai ter essa questão aqui da figura do magistério. E o que se ensinava nessas escolas régias, né, para meninas? Apenas a alfabetização básica, que é aprender a ler, alguns lances de matemática, ali uma tabuada, alguma coisa básica, né, e etiqueta, né, e o papel da mulher, a etiqueta, a se comportar, as questões de culinária, né, e essas escolas, escola de etiqueta, essas escolas nesse tipo, vai surgir, vai se ter no Brasil. Vou botar outro link logo, então. Então, nesse século aqui que a gente vai ter, né, no Brasil, esse crescimento, esse boom populacional, tá? Esse surgimento, essa onda da Revolução Industrial, e a gente vai ter, como eu estava falando para vocês, das principais características do capitalismo, que é a questão da concorrência. A gente tinha concorrência, inclusive, no trabalho, na mão de obra, tá? Esse crescimento populacional aqui gera a concorrência em vários trabalhos, tá? Tanto para os homens, para as mulheres, gera falta de abastecimento, que vai gerar o quê? Muita pobreza, tá? E a necessidade da manutenção pelas mulheres. Muitas mulheres também deveriam trabalhar, tá? O que acontece? A gente vai ver mais na frente, mas essa ideia da mulher que trabalha não era uma ideia muito boa, muito favorável nessa época, não. Porque muitas vezes os homens não conseguem fazer a manutenção econômica das suas famílias, mesmo que a figura do homem era necessária era a figura provedora, né, a mantenedora dentro de uma sociedade patriarcalista, né, que era o que a gente vivia, que a gente vive. E aí essa pobreza leva muitas mulheres aí em busca de trabalho de mão de obra. Com o aumento e o crescimento e surgimento dessas indústrias, as mulheres vão ser mão de obra, tá? Como eu já tratei lá no início, que a gente já falou, mão de obra o quê? Muito barata. Por isso que muitas fábricas e indústrias têm, em sua maioria, mulheres trabalhando, tá? Pela mão de obra ser bem mais barata do que a mão de obra do homem. E é, inclusive, uma das principais pautas feministas ao longo da história, e uma das principais pautas dos movimentos sociais femininos, tá? Que é a igualdade de salário, né? Entre os homens, então é histórico, viu? Essa igualdade de salarial entre os homens e direitos trabalhistas para as mulheres. E aí, o que acontece? A Maria Del Priore, no livro lá que eu falei para vocês no início do texto, ela vai trazer esse termo aqui de mulheres abandonadas, né? O que essas mulheres abandonadas? Muitos homens, como eu falei para vocês, a partir dessa competição, a partir dessa concorrência de trabalhos, havia necessidade deles de estarem aqui sempre se mobilizando, né? Essa mobilidade geográfica dos homens. Ou seja, muitos maridos, que eram o provedor, às vezes tinham que trabalhar em outras regiões, né? Tinham que trabalhar em outras cidades, outros estados, sumiam, desapareciam. Ficavam anos fora, voltavam. E nesse período de tempo, cabia a mulher, de alguma forma, manter os filhos, tá? Economicamente. E aí elas eram um dos outros motivos que impulsionavam o trabalho, esse trabalho feminino, tá? O inevitável trabalho feminino ao longo desses 2 séculos. E em busca e na tentativa de fazer esse escape, essa fuga da miséria, né? E eu trouxe para vocês um exemplo aqui, que a gente vai ter, né? A partir desse final do século XIX, século XX, como eu falei para vocês lá, vocês lembram que os movimentos que impulsionaram, né, a data de 8 de março foi o movimento de greve operária feminina, né, o movimento lá do incêndio também numa fábrica, né, feminina. A gente tinha aqui no Brasil, aqui em Caxias, esse mesmo reflexo do que acontecia no Brasil, do que acontecia no mundo, né? Que era a nossa fábrica têxtil, né? Que é o atual Centro de Cultura, para quem reconheceu a imagem aqui, tá? Que a gente tem informação de que é a antiga Companhia da União Têxtil Caxiense, fundada em 1898, né? Essa foto é de 1910. Que vocês podem ver esse arroba aqui, esse Instagram, que se chama Arquivo de Caxias, que se eu não me engano é do Leonardo, não me recordo o nome dele, mas tem muita foto antiga de Caxias, muito boa, muito bom de se ver. E aí a gente tinha aqui a mão de obra da nossa indústria aqui na época, e muitas vezes eram as mulheres, e elas ficaram conhecidas por pipeiras da fábrica, né? Tem vários textos que são produzidos, principalmente por professoras aqui da UEMA, tá?
que algumas de vocês vão conhecer pessoalmente, tá? Se eu não me engano, a professora Joana, a professora Jordânia fala sobre as pinturas da fábrica. E algumas alunas também, que vai ser tese, tá? Tese de TCC de várias meninas, tese de mestrado de muitas pessoas. E as mulheres, principalmente as meninas, gostam muito de estudar sobre as pinturas da fábrica, porque essa questão da representatividade também e da gente se ver como um sujeito histórico, né? Um sujeito histórico. O papel da gente como para a formação da história e da sociedade que a gente vive, né? E aí, então, para vocês conseguirem perceber que nada que a gente estuda tá longe, né? A gente lê, a gente fica vendo, professora, mas educação feminina, mas fábrica, mas revolução industrial e mulher trabalhando, não sei o que, isso tá longe, não tá longe não, tá bem pertinho da gente, né? Assim, que tudo que a gente tá estudando aqui acontecia mundialmente também, a gente poderia presenciar aqui, bem pertinho da gente, viu? E aí, a gente vai ter esse recorte também da Maria Del Fiore, tá? Porque foi basicamente o texto que eu fundamentei bem grande parte da aula de hoje, que é a história da mulher do Brasil. Ela vai falar assim, ó, em meados de 1910, esse grifo é meu, tá? Pelo contexto da leitura, identifiquei que é em 1910. Em vez de ser admirada por ser boa trabalhadora como homem em uma situação parecida, a mulher com trabalho assalariado tinha de defender sua reputação contra a poluição moral, ou seja, contra ser uma mulher pública, né? Ou seja, a mulher que trabalhava, apesar dessas características aqui, do combater a pobreza, escapar da miséria, de sofrer esses abandonos aqui de maridos, tá? De quem deveria manter a família, ela ainda assim era ativa como uma mulher pública, ela era mal vista na sociedade, tá? Por quê? Porque as mulheres as mulheres que trabalhavam nas tarefas caseiras, tradicionalmente femininas, lavadeiras, engomadeiras, pareciam correr menos perigo moral do que as operárias industriais, mas mesmo nesses casos, sempre as ameaças, acusações de serem mães relapsas, ou seja, apesar de algumas mulheres não estarem nesse aspecto industrial, fazendo serviços femininos, tá? Que era normalizado, lavanderia, engomadeira, cozinhar e tudo mais, elas ainda assim eram vistas como mães relapsas, ou seja, deixavam os filhos para poder trabalhar, mesmo que fosse necessário, né, para a manutenção dos próprios filhos. Então, esse texto aqui é muito importante, gente, e é bom a gente fazer essas leituras, porque a gente sabe que os textos da Glenn são basicamente textos grandes, né? Então, vamos ler com atenção todos os textos que a gente tiver de ler. E aí, do que a gente tira desse texto? Basicamente, havia um dilema, né? Um dilema para a mulher, que era um dilema social. Coloquei aqui escrito meu. Dilema social, né? Entre a moral e a miséria. E aí cabe a mulher. E eu vou fazer o quê, né, gente? Ou eu vou me submeter a ter uma imagem, uma moral abalada socialmente porque eu trabalho, ou eu vou preferir manter eu e o sustento dos meus filhos, eu vou preferir me manter na miséria, né? Então havia esse dilema, esse social já aí no século XX, tá? Que vai perdurar um bom tempo ainda. E aí eu trouxe figuras rapidamente pra gente tratar, porque eu queria responder pelo menos 2 questões com vocês. Eu ia falar mais específico de cada uma, mas vamos passar assim, simplesmente falar delas, né? Porque tem algumas questões importantes que a gente tem que tratar de política ainda. Algumas mulheres que basicamente a gente pensa e que são esquecidas, ou que são historicamente tratadas como a mulher de não sei quem, ou que foi casada com não sei quem, ou que foi amante de não sei quem, e basicamente a gente não vê outras questões importantes, porque cada ato de uma mulher, cada ato nosso na vida civil é um ato político, tá? O ato da gente estar aqui estudando e querer passar numa faculdade, trabalhar, ter um cargo, ser membro de uma sociedade, trabalhar, ter nosso recurso, isso é um ato político nosso, de nós como mulheres, tá? Então a gente tem aqui a Dandara, que ela é conhecida historicamente por quê? Por ser a mulher do Zumbi dos Palmares, né? Que é a Dandara Palmares.
ela era, de fato, mulher, foi mulher do Zumbi, parece que teve uns 3 filhos com ele, se não me engano, mas ela também teve seu papel de resistência, tá? Ela é tida como uma das maiores mulheres e símbolos femininos de resistência da escravidão negra, da mulher negra, tá? Inclusive, tem uma história que diz que ela é uma negra fugitiva, né? E ela estava sendo perseguida. Quando ela foi para ser capturada, ela simplesmente se matou, se jogou do precipício para não ser capturada. E ela lutava capoeira, ela entrava em conflitos dentro do quilombo, tá bom? Então a gente tem que ver esses aspectos da figura feminina também. Não só porque ela é mulher dos bonitos palmares. A gente vai ter, por exemplo, também a Maria Leopoldina, que é uma imperatriz, que eu falei lá no início para vocês. Maria Leopoldina, basicamente conhecida como a mulher do Dom Pedro I, né? Mas a Maria Leopoldina, ela teve uma formação, ela é austríaca, né? Ela teve uma formação educacional, acadêmica gigantesca. Ela era uma mulher muito letrada e muito inteligente, inclusive politicamente, muito mais que Dom Pedro, tá? Ela vai ser uma das principais pessoas, se não a principal, no processo de independência do Brasil, viu, gente? Ela vai ser a que vai assinar um decreto de Estado que vai decretar a independência do Brasil. Basicamente, ela assina, manda lá para Dom Pedro, em São Paulo pega, Dom Pedro declara. Eu li, né? Declara o notifico. Mas o contexto de organização, de planejamento da independência, basicamente vai ser a partir da Leopoldina, tá? E aí a gente, por exemplo, interessante a gente analisar essas duas imagens, porque a gente vai precisar analisar também no Enem, questão. Vocês olham aí rapidinho e percebem a figura da Leopoldina em 2 momentos diferentes. E aí isso vai trabalhar basicamente nossa interpretação, tá? Gente, a gente vai ter a primeira figura dela aqui, segurando com seus vários filhos, que ela de fato teve vários filhos, muitos filhos, não sei dizer exato, algumas uns 5 filhos ou mais, e vários outros mortos, natimortos, que a gente fala, né, que não chega nem a nascer vivo, já morrem, que vai ser pintado por Domenico Failucci, que é um pintor italiano. Gente, minha aula não vai dar tempo, será? E a pintura aqui que vai ser, eu não consigo ver agora, Georgina alguma coisa, que eu não consigo ver aqui, tá bom? Vocês conseguem ver que elas são do mesmo período. Aqui uma mulher, aqui um homem. Um pinta em 1921, um pinta em 1922. Essa representação, ela é solicitada pelo diretor do Museu de São Paulo. Essa aqui é pintada pela Georgina, porque ela quis representar a Leopoldina. E o que a gente vê, gente? Simplesmente aqui, quando é um homem que está pintando e representando o pedido de um homem, ele está pintando a Leopoldina como uma figura feminina, né? Daquela fertilidade, ela como mãe de meninos. Enquanto ela, como uma figura feminina, que pinta a primeira mulher também politicamente importante no nosso país, pinta ela aqui nesse processo de organização, né? E do processo de independência. Então, fica aí a observação para vocês. E a gente vai ter aqui, Domitila de Castro, gente, que vai ficar famosa por ser amante do Dom Pedro, né? Mas ela teve papel político dentro de São Paulo, vários anos depois de se separar de Dom Pedro. Aí a gente vai ter que Maria Quitéria, que foi uma primeira mulher participante do Exército Brasileiro, tá? Ela de fato vai para a guerra. A gente tem Berta Luz, que vai ser uma mulher muito importante também, porque ela vai estar integrada dentro dos primeiros movimentos feministas no Brasil, tá bom? Responsável pelo incentivo, pela luta do sufrágio feminino, tá? Para quem não entende ou não relembra da palavra sufrágio, né? Sufrágio não é só o voto, tá bom, gente? É a capacidade de eu votar, mas eu também ser e poder ser eleita, tá? E ser elegível. E a gente vai ter aqui a Carlota Pereira, tá? Que vai ser a primeira, inclusive, a primeira mulher deputada no Brasil, né? Que vai se satisfazer desses benefícios em que a Beta também lutou muito, tá? E a gente vai ter que as mulheres na política, tá? A partir de 1910 até lá 1930, que a gente vai ter essas lutas, e depois também, obviamente, até 1988 com a Constituição Cidadã, a gente vai ter esses movimentos, porque nada é garantido a mulher de uma hora para outra, gente. Tudo é
tudo é cronológico, são ordens de acontecimento, tá? A gente vai ter a formação de vários partidos, vários movimentos e grupos femininos, como o Partido Republicano Feminino, a Federação Brasileira pelo Voto Feminino, tá? Mas aí a gente vai ter os dois pontos importantes aqui, que é o primeiro, 1927, que lá no Rio Grande do Sul, não, gente, do Norte, tá? Que tá errado. No Rio Grande do Norte vai ter a primeira lei estadual garantindo o voto para a mulher, mas é uma lei estadual, tá? E aí, a partir dessa, impulsionado pelo Rio Grande do Norte, desse estado, esses grupos femininos vão fortalecer mais para que essa a expansão desse direito para toda a Federação Brasileira, né? Como vai acontecer em 1930 no Código Eleitoral, que vai garantir o voto feminino, e em 1932 pela Constituição Federal, tá bom? Aí a gente vai ter os outros movimentos aqui, e a partir de 1950 a gente vai ter o fortalecimento, né, da participação feminina no mercado de trabalho, tá? Que não só mais ou em trabalhos domésticos, ou só operárias, mas a gente vai ter mulheres em escritórios, no comércio, em serviços públicos, além de surgir mais profissões como professora, enfermeira, médica, assistente social, tá bom? Possibilitando a mulher mudanças no estado social. E aí a gente vai ter o quê? A mulher também na figura da mulher na ditadura militar, tá? Que vai ter importante papel também. Mulher lutou de par e assim com o homem, de resistindo, lutas sindicais, lutas de resistência à ditadura militar. Inclusive vai ser muito famosa aqui a figura e essa imagem que da Dilma, eu poderia ter trazido qualquer outra, mas eu trouxe da Dilma porque é uma figura famosa, que provavelmente vocês já viram, tá? E aí aqui a gente não vai ter tempo, mas quem quiser dar uma olhadinha depois, tá bom? Um textinho sobre como funcionou e como foi a ditadura militar em relação às torturas, tá, das mulheres. Elas eram separadas dos filhos, elas eram agredidas, elas eram estupradas, tá bom? E vai se consolidar, e vem essa consolidação das mulheres a partir mesmo da Constituição de 1988, tá? Que vai garantir de fato os direitos iguais para todos. Sendo certo que a gente ainda luta muito, ainda tem muitas leis que a gente precisa estabelecer para garantir os próprios direitos constitucionais, né? Mas de modo que a gente tem garantias legais hoje, dentro da própria Constituição, que garante todos os nossos direitos de igualdade, de sufrágio e de vários outros direitos, tá bom, gente? E aqui as questões, que eu acho que não vai dar tempo da gente tratar, mas eu gostaria que vocês respondessem. Vamos responder essa aqui que é pequena rapidinho, ó. Não vou nem dar tempo para vocês responderem. Vamos ler junto e a gente responde. Aqui a gente tem a imagem de uma mulher, essa aqui é a questão do Enem 2013. Eu acho que eu fiz esse Enem, eu lembro disso. A imagem da década de 1930 há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres relacionadas a 1930. Haverá ainda que resistir à poderosa influência do Partido Mulherista? Uma questão da própria mulher. Porque, a gente ainda tem a figura da mulher, a mulher como reprodutora dos padrões machistas na sociedade, viu? A própria mulher reproduz, tá? E o patriarcalismo, o machismo, muitas mulheres realmente reproduziam isso. Então, na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista do direito pelas mulheres relacionadas a letra A, revisão do trabalho doméstico, B, liberdade da orientação sexual, C, garantia da equiparação salarial, D, aprovação do direito do divórcio, ou E, a obtenção da participação eleitoral. A gente vai ter isso aqui acontecendo a partir de vários anos, tá? A partir da década de 50, aí depois década de 80, em alguns momentos, tá? Liberdade sexual na década de 60, a gente vai ter revolução sexual e tudo mais. A gente vai ter a aprovação do divórcio, mas já bem posterior. Mas aqui ela quer saber o que aconteceu em 1930. E o que foi, gente? A obtenção e a participação eleitoral, né? Primeira lei estadual lá do Rio Grande do Norte, e o decreto eleitoral de 1930, e depois a Constituição de 1932. Então, é isso. Tem outras questões aí, se vocês puderem responder, eu vou adicionar lá no nosso grupo, tá bom, gente? Que a gente tá estourou já o horário, 2 minutos. Obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha sido uma aula importante, porque era uma aula pra gente, viu? Dada pela gente e pra gente, sobre a gente. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.